A bancada feminina se divide sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Os detalhes dessa reportagem com Camila Yunes. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar o veto sobre a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de pobreza. Bolsonaro justificou a medida, afirmando que não tem verba para custear o fornecimento do item de higiene. E caso o Congresso derrube o veto, ele terá que tirar o dinheiro de outro lugar. Ela bota distribuição gratuita. Não é a cegonha que vai levar o almoço pelo Brasil todo. Alguém tem que levar, tem que ter uma logística para isso. O veto, em função disso, como o VT no passado, a questão da internet nas escolas. Dava um pouco mais de 3 bilhões por ano. Dinheiro da onde? Agora, se o Congresso derrubar o veto do absorvente, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação. Vai ter que tirar de algum lugar. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira e gerou grandes debates acerca do tema. O presidente alega que a despesa custará aos cofres públicos mais de 100 milhões de reais e que o texto não estabelece uma fonte de pagamento e, por isso, ele poderia cometer irresponsabilidade fiscal. A divergência sobre o tema dividiu parlamentares. Pelas redes sociais, a deputada federal Carol de Tone, do PSL de Santa Catarina, se posicionou favorável ao veto e questionou o financiamento da medida, afirmando: quais impostos vão aumentar para bancar essa proposta insensata e rejeitada em quase todos os países do mundo? Os impostos sobre os combustíveis propõem o seguinte: criar um imposto que apenas os defensores dessa ideia tenham que pagar. Já a senadora Mara Gabrilli, do PSDB paulista, criticou a ação do presidente e disse que, ao vetar a distribuição de absorventes às brasileiras mais carentes, Bolsonaro expõe sua falta de empatia e compromisso com as mulheres. Meninas pobres faltam às aulas ou adoecem usando folhas de papel no lugar de absorventes. Mas isso não importa para o presidente sem visão de saúde pública. O termo pobreza menstrual ganhou destaque nos últimos dias. Para o Unicef, esse cenário está ligado à falta de recursos, infraestrutura e conhecimento sobre a menstruação. De acordo com a ONU, cerca de 25% das meninas entre 12 a 19 anos deixaram de ir à escola alguma vez por não ter absorventes. Muitas mulheres, na linha da vulnerabilidade, improvisam e usam papéis e miolos de pão como absorventes. No entanto, essas substituições podem causar infecções. A ginecologista Anne Caroline Andrade afirma que a questão sobre a pobreza menstrual é um grande problema social. A gente está englobando, na verdade, um problema muito maior. É um problema social mesmo, né? É um problema de saneamento básico, de estrutura, de poder oferecer para essas mulheres o mínimo. Só que as mulheres têm um mínimo a mais do que o homem, né? Elas têm que se preocupar com a menstruação. Então, realmente, isso só torna a desigualdade um pouco maior nessa classe mais vulnerável. Então, a gente não pode falar que um homem e uma mulher em situação de pobreza são iguais. Não, a mulher ainda tem o plus de menstruar e ainda ter que contar com um gasto que ela não queria ter. A médica afirma ainda que o poder público precisa reduzir os impostos sobre o absorvente e promover mais campanhas explicativas sobre a menstruação para adolescentes.